Continuando a aula de juros simples. Eu falei o terceiro vídeo, mas no caso vai ser o quarto vídeo, né? A quarta videoaula, que envolve porcentagem, e agora vai ser explicação de juros simples. Então, prestem bastante atenção, façam as anotações. Oitavo ano é importante que a gente faça todas as anotações, né, que o professor vai explicando, o professor vai falando, a gente pausa o vídeo e vai fazendo as anotações. Eu quero dizer a vocês que não é um momento fácil, é um momento desafiador para todos nós, mas eu acredito que vocês estão sendo privilegiados, né? Porque assim, pelo menos essas aulas é alguma coisa, é 50%, é 60% da aprendizagem de vocês que vocês teriam na sala de aula presencial. Mas assim, eu tenho certeza que se vocês fizerem as anotações, prestar atenção, vai surtir efeito e muito. E assim, vocês precisam se esforçar, porque a situação não é fácil, não é só na escola José Zuca, mas é em todas as escolas. Então, acredito que muitos faz as resoluções direitinho, buscam todo esse aproveitamento, que é importante para cada um de vocês. Então, vamos lá. Juros simples. Os juros simples são sempre calculados em relação ao capital inicial, período a período. Assim, o valor dos juros é constante em cada período de tempo. Sempre os juros simples, por exemplo, quando você toma um dinheiro emprestado no banco, algum agiota, eu não sei, mas existe os juros simples e os juros compostos. Que o juros simples é um juro menor que os juros compostos. Sempre quem vai comprar um carro, né, um valor alto, assim, as concessionárias, geralmente é os juros compostos. Mas vamos entender o que são os juros simples. Então, ele diz que o juros simples é sempre um valor calculado em relação ao capital inicial. Então, a fórmula é essa daí. Juros é igual o capital, né? Esse J representa juros, o C ao capital, o valor de I, a taxa de juros, e o T de tempo. Então, esse I dividido por 100 é porque toda porcentagem, o denominador é igual a 100. Então, o C é igual ao capital, o I é igual à taxa de juros, então vocês vão relacionar essas letras. Capital é o dinheiro inicial. Não vai dizer capital inicial, mas sempre ele vai falar o problema, vocês vão ver que está relacionado ao capital inicial. O I é a taxa de juros, valor em porcentagem. O T é de tempo. O tempo pode vir em meses, em ano, em dias. E o J de juros. Montante, que é a letra N, sempre o montante é o capital inicial somado com o juro. Então, eu tenho um capital inicial mais o juro, eu vou chamar ele de montante. Então, vamos lá. Eu coloquei um exemplo. Cíntia aplicou R$400 e recebeu 20% de juros simples ao mês. Qual será o seu montante no final do mês? Então, quando ele fala aplicou R$400, esses R$400 é o capital. Recebeu 20% de juros. Então, o 20% é a taxa de juros em porcentagem. Ao mês, qual será o montante no final do mês? Então, ele quer saber o montante, o capital mais o juro. Se ele diz mês, foi só um mês. Se ele falou um mês, no fim do mês, foi só um mês. Então, nós vamos aplicar aqui, vamos fazer a resolução aplicando a fórmula.
O juro é igual ao capital vezes o I dividido por 100, porque sempre que tem valor em porcentagem, eu tenho que dividir esse valor por 100, vezes o tempo. Então, o juro é o que eu vou calcular. Então, eu preciso calcular o juro. O capital é 400 vezes a taxa de juro, o I, é 2 dividido por 100, vezes o tempo, que é de um mês. Coloquei 1. Então, o juro é igual a 400 dividir 2 dividido por 100, que foi igual a 0,2, ou seja, 2 centésimos, 0,02 vezes 1. Aí agora é só vocês multiplicar. 400 vezes 0,2, 2 centésimos vezes 1. Então, o juro correspondeu a R$ 8. O juro que foi produzido ou que foi acrescido em um mês foi de R$ 8. Então, o montante foi igual. Que o montante é o que ele vai pagar no final. O montante é o que... Porque sempre você não vai tomar um valor e pagar o mesmo valor. Vai ter um juro, né? Vai ter um valor acrescido de um percentual. Então, esse juro foi de R$ 8. Então, 400 mais 8 foi igual a R$ 408. Então, no final, ele pagou R$ 408. Então, se ela pagou, não. Ela aplicou, nesse caso, ela aplicou R$ 400 na poupança dela. Com um mês, ela já tinha R$ 408, né? Porque rendeu 2% ao mês. Então, 2% ao mês de R$ 400 corresponde a R$ 8. Então, ela tinha R$ 408 lá na conta dela. Sônia investiu 75 mil em um banco. Calcule o montante que ela vai receber no final de 4 meses, supondo que o banco pague juros simples de 6% ao mês. Então, vejam que o tempo está em meses, o percentual está em meses. Então, ótimo, a gente tem que mudar em nada aqui, porque geralmente, se tiver em anos e a taxa de juros em meses, a gente faz a conversão. Tudo tem que ficar mês em mês, mas não vai ter, acredito que não tem nenhum problema desse, nem no livro, nem na atividade, que eu já estou resolvendo as questões da atividade. Então, vamos ver a fórmula. O juro é igual ao capital vezes a taxa de juro vezes o tempo. Então, nesse caso, C é igual a 75 mil reais, o tempo foi de 4 meses, a taxa de juro foi de 6% ao mês e ele quer saber o montante. Faltou eu colocar o J de juros aqui, né? Porque nós vamos calcular o juro, mas está aqui na fórmula, no final vocês estão vendo aqui, dá para vocês entenderem direitinho. Então, o juro é igual o capital vezes I dividido por 100 vezes o tempo. O juro, que é o que a gente vai calcular agora, capital 75 mil vezes 6 dividido por 100 vezes 4. O juro vai ser igual a 75 mil vezes, divide 6 por 100, que deu 6 centésimos, vezes 4. O juro é igual a 75 mil, multipliquei logo 6 centésimos vezes 4, que deu 24 centésimos. Então, 75 mil vezes 24 centésimos. Então, o juro produzido nesses quatro meses foi de 18 mil reais. Então, o montante no final que ele vai pagar, né? Ele investiu no banco, então ele quer saber o montante, o que ele vai receber do banco, ou seja, o banco vai pagar para ele, porque ele fez um investimento, ele investiu 75 mil e no final ele vai receber esse juro, né? O valor que ele aplicou mais o juro. Então, o montante é o capital mais o juro. Não esqueça, o montante é igual ao capital mais o juro. O capital foi de 75 mil, mais o juro de 18 mil, que no final ele vai receber 93 mil reais.
Outra questão da atividade. Um capital de R$ 3.550 aplicado no sistema de juros simples produziu um montante de... Vejam que na atividade, meninos, oitavo ano, está 600. Quem não tiver acesso não vai ter como resolver, porque foi um erro de digitação. Aí eu coloquei aqui, né? Eu coloquei era 6.000, no caso eu coloquei 600. Sempre o montante é maior do que o capital, porque o montante é o capital mais o juro. Então, nesse caso aqui, vocês podem, quem tiver acesso a essa videoaula, pode colocar 6.000. Um capital de R$ 3.500 aplicado no sistema de juros simples produziu um montante de R$ 6.000 após 4 meses de aplicação. Qual foi a taxa de juros? Então, eu vou parar aqui, porque não vai dar tempo eu explicar tudo direitinho. Eu tenho um tempo para fazer a gravação da videoaula. Então, assim, eu vou voltar explicando novamente essa atividade em outro vídeo. Vou ter que explicar, porque é importantíssimo essa explicação para vocês. O vídeo vai ficar curtinho, mas eu vou explicar para que vocês possam entender.